Olá, nós estamos aqui hoje diante de três consultoras, três mulheres incríveis e mais um programa da série a série. Vamos lá? O tema de hoje é a consultoria empresarial. Nós temos aqui três mulheres, cada uma no seu segmento. Começamos aqui pela Carla Bittencourt. Carla, que está à frente de grandes projetos, um deles é a Droga Max. Sim, olá. Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho. Hoje eu sou mentora de negócios, trabalho aí em projetos de expansão, com foco em cultura de alta performance. Ótimo. Temos aqui Isabelle Gama, na área de construção civil, engenheira, com MBA na área. O que você tem a dizer? Obrigada, Eduardo, por estar aqui hoje também. Eu agradeço. Eu sou engenheira civil, mas focada também em procedimentos, tanto da ISO 9001 quanto da 17025, então é processo atrás de processos. E temos aqui a nossa convidada vinda dos Estados Unidos, com engenharia de lucro, né? O que nós podemos saber? Opa, eu digo sempre que estou aqui para botar mais dinheiro no bolso do dono. Ótimo. E eu estava vendo aqui um bate-papo de vocês anteriormente, falando que uma das grandes dificuldades na consultoria é o próprio CEO da empresa, o presidente da empresa, né? Quem está à frente. Então, às vezes, a pessoa pode contribuir muito mais. O que eu queria soltar, o tema para vocês três conversarem, é sobre qual é a melhor forma de mudar o mindset do presidente da empresa, o CEO, o grande responsável pelos resultados quando vocês entram em ação? Quem Vamos quiser começar? Começa, cara. Eu sempre falo que uma forma, primeiro você precisa fazer o dono acreditar em você, em tudo que você vai implantar dentro da empresa. Uma outra coisa que nós temos que ter em mente é que às vezes não, na maioria das vezes, quando nós entramos em uma empresa, a empresa já está funcionando, ela já tem a rotina dela, ela já tem os processos. Então, o nosso desafio é fazer aquele time desaprender para posteriormente aprender. E uma forma de mudar a mentalidade do dono, né, no caso, eu sempre digo que é dando resultado. Então, você se empenhar rapidamente para dar um resultado que seja mínimo em alguma determinada área, mostrar para ele ver que aquilo faz sentido, que aquilo realmente traz resultado para o negócio, e aí ele começa a passar a acreditar e enxergar aquilo de uma forma diferente, e aí assim a gente abre o caminho para uma mudança, né? Ótimo. Não E eu meu acho que ver. na prática também, né, no dia a dia, porque como você disse, a gente já entra na empresa com ela rodando. Então, existem os processos, e aí não adianta a gente querer burocratizar tudo isso. Né? Não sei se na área da Kellen também funciona assim, mas é mostrar de forma prática, primeiro, qual é o objetivo do porquê a gente está ali, porque pelo que eu entendi aqui, são três áreas distintas, mas muito cruciais dentro de uma empresa, né? Então, é uma soma. E na minha área especificamente, na parte de implantação da ISO, o objetivo do dono, que eu acho que né, o meu desafio latente é esse, entender que não é só um certificado na parede. Tem que ter um motivo pelo qual ele está ali pleiteando essa certificação ou essa acreditação, né? O que isso vai trazer de benefício para a empresa, que daí é o que a Carla também trouxe, né? O resultado prático de ter aquela consultoria ali, aquele resultado não só na parede, né? A empresa quebra porque não tem lucro, né? A empresa quebra porque não tem lucro, mas uma coisa que eu acredito muito, tanto para o dono, até como a Carla falou, né, de ele acreditar que é possível a gente ajudar, mas é um ponto de que nós temos que conquistar cada pessoa dentro da empresa para que eles não achem que a gente vai lá encher o saco deles, literalmente. Então eles têm que entender o seguinte, ela está aqui, óbvio, porque foi o dono que trouxe, mas eu tenho que voltar no time e dizer assim, ó, conte comigo, vocês precisam confiar, porque a gente está junto para um objetivo comum. Então é unir o dono, unir com o time e com aquele objetivo que a gente quer. Porque eu acredito que se a gente dá mais lucro, o cara vai otimizar o processo dele. Então o funcionário vai trabalhar menos e vai continuar ganhando ou até mesmo ganhando mais. Então, a gente tem que juntar todo mundo num objetivo comum, porque eu falo que empresa, funcionário e dono de empresa é igual casamento. Se os dois não têm um objetivo comum, um vai para um lado, outro vai para outro e ninguém chega a lugar nenhum.
E hoje em dia, com a modernidade, a tecnologia, e eu percebo que os empresários, muitos deles, vocês devem encontrar muito empresário defasado, né? Você viu, vocês estavam conversando sobre que eles não conhecem o DRE, os próprios relatórios, eles têm um hábito de ir tocando a empresa do jeito que foi feito há muitos anos atrás. Qual a dificuldade de estar implantando novos sistemas e novos métodos? Principalmente aqui, a Isabela tem o ISO 9000, né? Muito pessoal vai colocar ISO 9000, a Carla com o varejo, né? O varejo de hoje não é mais o varejo de ontem. E o lucro, né? Muito empresário está quebrando porque está trocando 6 por meia dúzia, esquece do lucro. O que vocês têm a dizer sobre essa nova era? Hoje é um desafio dentro da nossa área, principalmente, né, da área quando a gente envolve com pessoas, porque geralmente tem um time que está fazendo há muito tempo e são pessoas de confiança. E é aquilo assim sempre funcionou. E tudo que vem com tecnologia, você tem um processo de implantação, você tem uma mudança de comportamento, você tem uma mudança de processo. Isso impacta, né, nesse processo de implantação, a gente tem algumas dificuldades ali. E eu enxergo que a resistência do dono, às vezes, em mudar, é até para não ter esse processo ali de mudança de sistema, de resistência das pessoas em não fazer o que precisa fazer. Tanto que hoje a gente lida com processos gerenciais, a gente pega um RM, a gente olha e as pessoas não utilizam nem 70% do que um sistema pode dar de dados. Então, eu percebo que a cultura para a tecnologia tem que vir do dono. Ele tem que, às vezes, nem ele é tecnológico, né? Então, ele precisa romper isso e começar a ter conhecimento, entender que aquilo vai depender, a saúde da empresa dele precisa de dados para ele agir, e os dados vêm junto com a tecnologia. Eu acredito que tem a síndrome da Gabriela, né? Eu sempre fiz assim, eu consigo assim. E eu acho que não é um demérito nesse aspecto, porque realmente o empresário, ele fundou a empresa, ele teve o caminho das pedras, ele conseguiu encontrar e chegar até ali. Mas a minha opinião é que o mundo está mudando muito rápido. As coisas estão atualizando muito rápido. E aí, se o empresário não acompanha esse caminho, de fato fica para trás. E realmente é muito trabalhoso, né? Mudar sistema, mudar a cultura da empresa, que às vezes é implantada pelo próprio empresário que está ali. Então, até nessa nossa área da ISO 9001, isso funciona muito assim, porque às vezes, para atender o requisito da norma, há de mudar alguma coisa que você já vinha fazendo de um jeito, mas que agora, para atender, né, determinado requisito, você precisa fazer de outro. E aí, até você explicar o porquê que você está fazendo aquilo, né, dá esse trabalho. E aí, realmente, o dono precisa comprar isso, né, esse objetivo final junto com a gente, senão não funciona. Eu vejo uma coisa que o dono, por isso que eu falo, eu acho o dono da empresa, eu acho ele um herói. Primeiro, quando vem assim, ai, doutora Kelly, desculpa, mas eu não sabia disso. Assim, que bom que você não sabia. Porque se você for olhar, o economista, ele sabe tanto de economia e ele não abre empresa. Por quê? Porque ele sabe a bomba que é. E quando ele faz as contas, ele diz, cara, não vale a pena. Né? Vou ficar aqui mesmo. Fica aí. Então, eu falo o seguinte, que bom, ele é corajoso de fazer. E quando alguém, eu não sei, que bom que você fez. Eu acho que isso é uma coisa muito linda. Não dá para acompanhar tudo. Né? Eu sou daquela que é impossível o dono ser muito bom em vender, em ser no financeiro, e ser o cara que... E aí uma coisa, esses dias eu ouvi o VP acho que era o presidente, na verdade, da Google no Brasil, e foi uma coisa muito legal, ele falou, hoje eu não sou o cara que sei mais na empresa. O meu papel não é mais esse. Eu sei que tem engenheiros muito melhores do que eu. E eu acho que isso é um nível de humildade e de menos cobrança, porque às vezes o dono também fica naquela, diz, mas gente, eu tenho que saber de processo. Ele fica... Só que ele pega e diz assim, agora, eu tenho o melhor engenheiro, eu tenho o melhor arquiteto, só que o meu maior e principal papel como CEO é dar direcionamento e liderar muito bem esse meu time. Né? Então, a partir do momento que você entende disso, você também começa a mudar um pouco da mentalidade de querer contratar pessoas melhores do que você.
Então, muitas vezes o dono, ele quer se dar um over de estudo, estudar, que fica quase maluco, e ele vê que quanto mais ele estuda, menos ele sabe, né? E Na prática é diferente. isso dá um desespero, e ele não consegue dar conta de tudo. Só que se ele também não abrir a mente de que ele precisa contratar pessoas melhores do que ele, e quanto isso é libertador, eu experimentei isso na empresa, a hora que eu contratei pessoas melhores do que eu falei, caraca, por que eu não fiz antes? Gente, é libertador. Você sabe que eu tenho um exemplo disso também no Gamatec, que é a minha empresa, né, de ter contratado alguém que era muito melhor que eu. Achei que eu entendesse de gestão de pessoas e descobri que não, que era engenharia pura mesmo, né? Então é realmente libertador. Isso é libertador pro dono, né? Então eu acho que se liberte disso, contrate pessoas melhores que você e foque em liderar aquelas pessoas pro objetivo pelo qual você começou o seu negócio. Eu acho que essa é uma coisa bem importante. Eu posso complementar também? E eu acho que o dono também, geralmente, quando a gente começa uma empresa, na maioria das vezes você tá no operacional. Então você deu até um exemplo anteriormente no papo de vocês sobre o padeiro, que tá ali, faz o pão, faz o melhor pão e vende. Então esse cara chega num patamar que ele também precisa mudar o que ele sabe, o que ele conhece. Aí ele já não precisa mais saber fazer o pão. Daí contrata um padeiro melhor do que ele foi. Só que daí ele precisa se desenvolver em outras partes também, que é a gestão de pessoas, né? É liderança, porque eu acho que tem muito dono que acaba ficando preso no operacional da empresa, no que sabe fazer, que foi da onde ele saiu para onde ele tá, e esquece desse ponto, né? De decolar como gestor mesmo, né? Como um líder de equipe. Eu senti essa dificuldade, por isso que eu tô falando assim. É o ensinar, né? Eu, como mentora de executivos, aos meus clientes, a maioria eu ensino eles a serem donos, a pensar como dono, porque às vezes você entra numa empresa e o dono tá mais no operacional, pensando mais do que, né, tá como funcionário ali. Ele fica E assim, às vezes eu faço que é melhor. Então é ensinar ele a se posicionar como um dono e ensinar mesmo, pegar na mão e ensinar ele a ser dono. Os empresários não sabem ser donos do negócio. Sim. E eu tenho estudado bastante, tenho visto, muitos empresários não sabem que ramo eles atuam, né? Como a gente tem o histórico do McDonald's, né, que ele atua como ramo imobiliário e não como sanduíches, né? Então, como que vocês enxergam quando o empresário que estão sendo mentorados por vocês estão em multissegmentos e um segmento está acabando com o outro segmento e esquece do cerne principal e também a estratégia tributária, né? Sobre como é que vocês enxergam essa estratégia interna de tanto segmento quanto tributário. Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar clareza. Então, quando a gente entra num diagnóstico, no próprio diagnóstico, a gente já identifica todos esses gaps, esses gargalos aí. E aí é trazer clareza do que funciona, do que não. Porque no final das contas, é dinheiro no bolso. Então, o empresário, eu sempre falo, mostra para ele, porque às vezes, eu tô com dificuldade, eu tenho a minha equipe, às vezes, eu tô com dificuldade, então calma, vamos pegar os números, que contra dados, né, os dados estão ali, eles mostram. E o empresário, nenhum empresário vai falar não para algo que não vai colocar dinheiro, que vai colocar dinheiro no bolso dele. Então, é fácil agora ir lá no achismo, né, como diz a Kelly, é fofoca, tudo que não tem dado é fofoca, então aí é mais difícil. Então, eu acho o nosso papel é trazer clareza. Então, às vezes, nem o empresário ele tá fazendo tudo isso, que nem eu já cheguei em empresas, que aí o cara ele tá lá, ele tem 5 empresas do Simples Nacional, porque falaram para ele que ele ia pagar menos imposto. Depois a Kelly é especialista nisso, né? Então, eu acredito que ela vivenciou muito disso. E aí, se você colocar e mostrar para eles, eles opa, peraí, se você ter uma empresa, né, do lucro presumido ou do lucro real, você vai pagar menos tributação do que ter toda essa, né, e fora a gestão de tudo isso, que cada empresa ali, né, se perde todo no processo. Fora dever favor pros vizinhos, pros parentes. Verdade, que coloca os parentes, é verdade. O sogro, a irmã, a prima, né? Isso, e aí vai, a hora que você vê aquela bagunça toda, mas o empresário, quando ele faz isso, primeiro, ele foi mal orientado, pelo tá? contador. Porque geralmente ele foi mal orientado. E
E ele não sabe que aquilo tá errado, porque quando ele sabe, então o nosso papel é mostrar para ele onde está o problema, o que seria melhor ele fazer, e sempre com dados. Tá? Então, Eu uso a frase é, contra dados não há argumento, né? Porque se você vai ali e mostra exatamente isso, quem não quer isso. lucrar um pouco mais, né? Quer... Me dar o relatório. Que eu trabalho com varejo, essa campanha deu certo? Não, então vê o que eu vendi antes, o que eu vendi depois, você vai ver o que eu lucrei aqui, lucrei ali. Já tá E o curva é isso, ABC, tá né? ali. E aí você vai ver o que deu certo, o que não deu. Ou seja, eu acho que no fim o dono também tá sempre em treinamento, né? Ele é o cara que a gente treina primeiro. Antes de descer tudo aí. No seu caso também, Kellen. Eu vejo quando a gente fala de resultado e tributo, primeiro ponto, quando eu vou lá e olho, eu vendo 50 mil itens. Eu tenho que olhar se eu tenho margem em todos aqueles itens. Porque às vezes eu estou trocando o 6 por meia dúzia, como fala. E aí alguns falam, não, mas eu vou vender esse para atrair, Gente, se você não tem esse dado, você está só contando história, né? Então você precisa ter essa certeza, né? Se tudo que você vende realmente dá resultado. E uma coisa que eu falo, você realmente tem que entender o que você faz, mas não só você, o seu contador, né? Ou você chamar um time de tributarista, porque eu vejo que o contador ele tem tanta obrigação que ele não tem tempo para olhar se é melhor fazer o simples, se é melhor... Coitado, ele tem tanta guia para emitir que ele está mais Ele é um preocupado... operacional, ele tem que fazer a sua contabilidade, não consultoria, né? Então, por que ele fala para todo mundo abrir o Simples Nacional? Porque o Simples, para ele, é só fazer a guia, é simples. Né? Agora, quando ele começa a pensar o seguinte, a gente já chegou em empresa que a gente olha assim, cara, mas uma clínica veterinária. Quando você olhar a clínica veterinária e você entende o que a clínica faz, porque quando você pergunta, clínica veterinária, vamos lá, serviços médicos, serviços veterinários. Só que isso já entra direto numa alíquota mais cara. E aí quando você começa a perguntar, mas o que faz a tua clínica veterinária? Minha clínica veterinária traz os gatos, os cachorros para fazer hemodiálise. E como que é essa hemodiálise? Ele vem, passa numa consulta, essa consulta leva 10 a 15 minutos, depois o gato e o cachorro ficam hospedados, eles vão para fazer a hemodiálise, eles ficam aqui, como é que é mais? Eles recebem o medicamento, tudo isso na minha mente já começa, KNAI de medicamento, KNAI de hospedagem, KNAI de... Daqui a pouco você vai ver que, na verdade, você tem KNAIs que tem imposto de 4%, contra o de serviço lá, que era de 15%. Então, olha só como você... E aí você vai ver na proporção, você vai lá e recebe 15 mil pelo aquele período que o gato e o cachorro ficou ali, só que desses 15 mil, se você for ver na proporção, só R$200 era de uma alíquota de 15%. Sim. Só que o contador não tem tempo, gente, para fazer isso. Agora, você como dono, ou você que trabalha no financeiro, você tem que levantar a mão e dizer assim, caraca, será que os meus KNAIs estão bem encaixados, né? Agora com a reforma tributária, isso vai ficar muito mais automático, né? E até mesmo estruturas que a gente fica fazendo, é melhor estar no outro estado, isso vai mudar drasticamente na reforma tributária, então é importante você começar a olhar quem são seus fornecedores, onde é que moram seus fornecedores, mas onde moram os seus clientes. Porque o tributo vai começar a ser feito onde está o teu comprador e não mais onde a tua empresa está sediada. Então, às vezes, deixa eu botar nesse estado ou nessa cidade que eu pago menos de ISS. Agora não, você tem que olhar o seguinte, para quem eu vendo? E aí isso que vai dar a grande pegada. Então, assim, eu vejo que estudo tributário, você tem uma gama ali, muitas vezes, para economizar direto no que você fatura, geralmente ali de 5% a 10%. Né? Que paga tranquilamente a consultoria. Tranquilo. E nessa estratégia tributária, McDonald's é um grande exemplo, né? Com o combo do Big Mac, né? Sim. Você paga 60% de refrigerante e ganha um lanche e uma batata frita, né? Isso. No digital, você splitar parte de serviço, parte de material didático, nos cursos de inglês, né? Você vai lá, o material didático é 5 mil, a hora do professor é R$100. Na área da construção também, maquinário, você aluga o maquinário, daí tem a isenção, de serviço, tem toda uma isenção. Então, é entender muito o negócio do cliente, né? Eu sempre, o meu primeiro ponto quando eu vou para um negócio é entender o que é aquele negócio. Ser humilde mesmo. Chegar lá e dizer, me conte mais, né? Me conte mais do seu negócio. Como é que ele é efetivamente? Eu não posso generalizar.
né? Eu acho que isso faz diferença para que você aloque melhor qual é a estrutura tributária para aquele cliente. E eu vejo que cada área tem a sua particularidade, né? E cada profissional tem. E como que vocês estão vendo, eu estou observando cada vez mais os chineses avançando com inteligência artificial, com redes sociais, com TikTok, TikTok Shop, e tá tudo mudando muito. Eu já cheguei a ouvir falar que no futuro muito próximo nós não vamos ser proprietário de mais nada, nós vamos assinar coisas, né? Assinatura de carro, É o assinatura de share, né? casa. E vamos ter, então parece que o pertencimento está mudando muito, as coisas estão mudando rapidamente. Como é que vocês veem? Estamos na beira de 2026, ano que vai, provavelmente ano político, ano com uma série de coisas, provavelmente Copa. Copa do Mundo. Então, Uhum. assim, nós vamos ter um grande desafio, cada uma deve ter um. Um monte de O feriados. primeiro, então, eu ia falar exatamente isso. O É. primeiro desafio é trabalhar em 252 dias, que eu já fiz essa conta. A quantidade de feriado que vai ter, fora o feriado municipal. E o que né, da cidade emenda? que você tá. O que Verdade. emenda, e aí mais a questão de eleição, Dias de Copa Copa. do Mundo. Dias de São Copa. 252 dias úteis no ano. Eu percebo assim, a IA tá vindo, a tecnologia tá vindo, as pessoas estão vendendo a IA como se elas fossem substituir também uma pessoa, mão de obra. E o empresário está comprando esse sonho, e não é bem assim. A IA é uma ferramenta, então ela tem que ser utilizada como ferramenta, ela não vai substituir. Então, o primeiro é a gente precisa. As pessoas estão ficando com medo da IA, os empresários estão começando a ter esperança, já que hoje a crise, a gente está enfrentando a maior crise mundial, e não, né, não é nem aqui fora também, que é na questão de gestão de pessoas, né? Porque a velocidade das informações, a tecnologia também, ela vem mudando as gerações. E essas gerações que vêm com pensamentos diferentes, com propósitos diferentes, é aquilo. A gente, quando era pequeno, a mãe sempre criou a gente para ter um emprego concursado, tinha que ter casa e carro. Aí você era feliz, né? Casar, ter filhos e tudo. E aí as gerações vêm mudando, e cada vez mais essa questão. Essa geração, antes da minha geração, não via a hora de fazer 18 anos para ter um carro. Essa geração, ela não tá nem para tirar a carta de motorista. Às vezes, muitas pessoas Anda de vão Uber, de né? Uber e tá tudo bem. Ah, eu não quero ter a casa ali porque eu alugo, porque eu posso morar onde eu quiser. Eu não preciso investir o meu dinheiro ali. Eu aplico e vou investindo. Então, assim, a velocidade, ela trouxe uma geração de pessoas que a gente precisa aprender a lidar, porque cada geração exige uma gestão diferente, uma forma de lidar, um olhar diferente. A velocidade está aí, a tecnologia está aí, a IA está vindo com força em 2026, mas acredito que o empresário ele tem que olhar a IA como ferramenta e continuar investindo em gestão de pessoas, em treinamento, em desenvolvimento, principalmente de si mesmo, e utilizar tudo que ele puder de tecnologia para colher mais dados, ter mais precisão, ser mais assertivo, trabalhar numa estratégia melhor. Então, A é indústria isso. da construção também está mudando tudo, né? Mudando tudo. A gente está até com novos projetos, justamente porque com essa dificuldade de mão de obra, eu acho que ainda é um setor muito arcaico, acho que só perde para a pesca, que ainda é feito do mesmo jeitinho, com a vara ali, né? Fora isso, a construção civil ganha disparado e não ter muitas questões de inovação. Por mais que a gente vá lá fora e a gente enxergue essas inovações, culturalmente é muito difícil colocar isso Automação. no Brasil ainda. A gente está pleiteando algumas coisas novas na área da construção para ver se dá um pulo aí, porque tem ainda um déficit muito grande, né, de habitação. E essa geração nova, ninguém quer pegar no batente, não quer, né, serviços braçais como era antigamente. Então mudou muito o perfil também, tanto de quem trabalha quanto de quem consome produto, né? Então acho que a gente tem que estar bem antenado para isso, né? Eu vejo que, para mim, a gente tem que, as pessoas têm que se adaptar a usar a IA. A IA é a nossa maior amiga. E eu acho que a gente tem que ensinar os funcionários a usarem a IA e não temer a IA. E uma coisa que eu acredito muito, né, enquanto está todo mundo acreditando que a IA vai resolver todos os problemas, eu falo o seguinte, cara, mais ainda a minha empresa está se tornando mais humana. Eu uso tecnologia, ok, mas eu quero que sobre mais tempo para o meu funcionário, meu parceiro, estar com o meu cliente. Porque eu vejo que as pessoas vão sentir falta disso, de uma conversa, de uma reunião.
que isso vai fazer total diferença. Enquanto, né, esse modelo share, né, que ninguém quer ter mais nada, né, as pessoas só querem alugar e tal, acho que talvez vai dar uma questão de qualidade mais para as pessoas, porque às vezes as pessoas ficavam 60 anos da vida em busca de quitar uma casa, de ter aquele carro que era melhor do que o do vizinho. E isso às vezes não levava à felicidade, porque é muito fácil, se você vincular a sua felicidade àquele carro melhor, é muito fácil o seu vizinho ir lá e comprar um carro melhor, daí você já não fica mais feliz, porque agora seu vizinho tem um carro melhor, né? E eu vejo a questão de você ter essa flexibilidade também, que hoje em dia o jovem não quer mais, como você falou, né? Começar numa empresa e se aposentar naquela empresa. Ele quer ter a liberdade dele estar morando aqui, daqui a pouco ele já quer morar em outro lugar, só que é muito importante também você se planejar para o seu futuro, para a sua velhice. Porque hoje é muito fácil você pregar, não vou ter nada, não vou... né? Mas e aí na velhice? Você tem um dinheiro para você estar em algum lugar, que seja alugado, seja seu, porque talvez você não vai ter a mesma grana para se manter no mesmo poder aquisitivo. Então eu vejo que a gente sempre precisa daquela casa dos sonhos, eu sempre falo que a gente precisa da casa dos sonhos por uns 10 a 15 anos só. Porque quando você começa um casamento e tal, você mora em qualquer apartamento. Depois você tem um filho, até 5 anos, o filho mora tranquilo num apartamento de dois quartos. Aí quando ele tá lá nos 5, aí que você precisa de uma casa maior para ele correr, para ele pular. Mas dos 15 em diante, ele já tá querendo vazar. E você Você já, vai né? ficar sozinho. Então é isso. Mas então, Temos até um companheiro temos um aqui. companheiro aqui. Ele vai participar. Vamos participar, que vira de frente pra câmera, pra você ficar assim, ó. Diz que gato dá engajamento. É. Então, vamos ver se vai engajar esse vídeo. Agora, o que eu acho interessante, como que vocês estão vendo o futuro, né? Vamos fazer uma análise, uma futurologia daqui de 2026 para 2036. O que vocês têm a dizer, que vocês esperam? Porque tem hora que eu fico empolgado com tudo que está para acontecer, né? Eu fico com medo. Então, assim, porque assim, muita mudança, o varejo está mudando, muito. o lucro está mudando, a construção civil, então nem se fala. Então, quanto mais a gente viaja para fora, mais a gente vê mudanças, né? Como é que estão a expectativa das mudanças? Vamos lá, Carla. Olha, você sabe que eu tenho medo de pensar assim, daqui 10 anos, principalmente quando lida assim com empresas, e aí a gente vem ali com o online, né? Principalmente o do varejo físico. Mas eu acredito que a gente vai ter alguma mudança aí extraordinária. Eu vejo que já tem vários movimentos que estão regredindo e voltando ao que era. E as pessoas estão lutando um pouquinho para voltar para a base, para as raízes. Então, ao mesmo tempo que eu tenho medo, né? Eu tenho medo e eu tenho esperança também. Porque eu acredito que se a gente acordar, né, nós vamos criar aí, né, os nossos filhos, talvez nós vamos criar gerações melhores, mais saudáveis. E eu penso que nós temos que acreditar nisso, né, ter esperança de que vai melhorar, mas se preparar para as mudanças aí. Eu acredito que o físico, o pessoal fala, né, tanto de online. Eu não acredito que o físico vai deixar de existir, muito pelo contrário, o Magalu, né, tá investindo numa área de 10 mil metros, uma loja, né, de 10 mil metros quadrados Paulista, na né? Paulista. Então, ou seja, um pouco que a gente teve, né, até com o Fred Trajano lá no encontro, ele falou desse, né, do Omnicanal, que é o físico junto com o digital, porque as pessoas elas vão querer contato com pessoas. E é aquilo que a Kelly falou. A Kelly falou, olha, eu quero mais tecnologia, e a gente falou isso até no almoço, para o meu time estar dando mais atenção para o meu cliente. Ele vai ficar mais próximo do meu cliente, ele vai conversar, ele vai ali curar uma carência. Então, eu acredito que vai ter essa junção dos dois canais e não vai demorar muito. Eu acho que eu nem acredito que seja a longo prazo, não. Acredito que é a curto prazo. Construção está mudando também bastante, né? Não sei. Demais. Eu vejo essa questão do online há 5 anos atrás, pela necessidade da pandemia, né?
E eu acredito que daqui pra frente eu tenho um pouco mais de esperança do que de medo, no meu caso, da construção civil, porque já é um setor muito arcaico, eu acho que tem um gap muito grande e tem um crescimento exponencial para acontecer justamente porque vai faltar mão de obra, né? As pessoas não vão querer mais que as coisas funcionem como funciona, porque se você reparar no varejo, em todos os outros perfis, as coisas já são um pouco diferentes, né? Já houve a A inovação, né? inovação, já existem coisas que são muito diferentes do que era feito há 5 anos atrás. E eu ainda acho que então na construção tem um pouco mais de esperança de que as coisas realmente mudem assim, para que a gente consiga de fato fazer em menos tempo casa, ter menos necessidade de mão de obra braçal, que eu acho que vai ficar cada vez mais escassa, né? Então eu acho que tem mais tendência a ganhar assim, nesse longo prazo a parte da construção civil. Engenharia de lucro, como é que a gente pode esperar? Eu vejo que as pessoas vão cair em si de que os últimos anos, na correria de comprar, de consumir, de querer morar nos centros mais badalados, as pessoas vão cair em si e ver o mal que estão fazendo com as suas próprias vidas, fizeram talvez com seus próprios filhos, vão começar a voltar um pouco mais para o simples, para menos consumismo. Mais o ser do que o ter, né? Mais o ser do que o ter. Eu acho que essa próxima década vai ser essa década de despertar, de entender o seguinte, cara, faz sentido o que eu estou fazendo, aquilo que eu estou buscando, né? E eu dou um exemplo para mim, eu agradeço de eu ter acordado quando eu tinha 29 anos para isso, porque eu trabalhava em Angola e eu era CEO lá da empresa. E o que aconteceu? Eu cheguei no topo de que todo administrador quer chegar, né? Que é ser CEO, que é ter um carro com motorista, uma casa paga pela empresa, ganhando muito bem em dólar. E eu percebi o seguinte, que aquilo não era felicidade. E eu fiquei pensando assim, caraca, então é isso? E quando eu voltei pro Brasil e eu fiz uma festa de 29 anos, as pessoas perguntaram, por que 29? Eu não, com saudade de vocês. Né? Eu queria estar com meus amigos, eu fiz a maior festa da minha vida, né? E aí, mas por que isso? Porque eu fiquei imaginando uma pessoa que fica a vida inteira, até os 60 anos, que ela quer isso para a vida dela. E quando ela chega lá, ela talvez vai sentir um vazio que não fazia sentido nenhum. Então, para mim, aquilo foi muito bom, porque naquela hora eu decidi que eu queria criar um modelo de negócio, um modelo de vida, de estrutura, que eu pudesse viver muito mais, experimentar, estar com as pessoas que eu gosto, numa certa liberdade, né, do que eu ficar correndo atrás numa corrida dos ratos, eu digo até corrida dos leões, porque às vezes você entra em umas coisas grandes demais. Então, eu acho que nos próximos anos as pessoas vão cair um pouco em si, de que essa loucura não faz muito sentido. Né? Ao despertar. Despertar. Porque às vezes você dá uma volta para depois querer o quê? Eu olho lá na cidade do meu pai, que as pessoas, eu olho assim, gente, às vezes as pessoas dão tanta volta para ter isso aqui. Né? Só que meu pai já está lá, os vizinhos dele estão lá de boa, contando história, né? O tempo vai até mais devagar, tranquilo e um custo de vida muito menor. Então, para mim, eu acho que a próxima década, eu tenho essa esperança que talvez os nossos próximos 2 a 3 anos vão ainda nessa, mas as pessoas vão começar a dizer, vale a pena tudo isso? Você sabe o que eu penso sobre isso? Posso complementar? Que a gente compra a realidade das outras pessoas. Eu acho que a internet trouxe isso de uma maneira muito latente. Então, de repente, tá tudo bem se você quer aquela casa, aquele carro que te é mostrado ali todos os dias que é possível ter, tá tudo bem. Só que é realmente aquilo o seu objetivo? Porque daí a gente acaba comprando um sonho que nem é seu. Né? Que nem é seu. Porque eu acho que a internet traz muito isso também, né? Essa irrealidade. Não é que a gente não queira ter uma vida legal, mas com base no seu propósito. Eu até falei isso esses dias, gravei um stories falando sobre isso. Qual é o seu objetivo e o seu propósito? Porque senão a gente se perde, né? Se perde muito fácil. E não é, e uma coisa que eu gosto que o senhor fala, isso pode ser uma mentalidade de escassez. Eu disse, não, gente. É uma mentalidade de satisfação. E a Carla estava falando sobre qualidade de vida, né, cara? E eu até ouvi, não sei se foi num podcast, que estava falando assim, nós, né, nossa geração, daqui para trás, sempre pensou no ter mesmo, no dinheiro. E então, agora vai ser a liberdade. Né? Então, a liberdade, ela vai sobressair ao dinheiro. Então, vale refletir sobre isso. E a liberdade, às vezes, a gente se libertar
de coisas que talvez sejam isso, os materiais, né? O que a gente busca tanto Não, ali. e não é voto de pobreza, eu vou até É, deixar aqui. não, muito Não, pelo contrário, porque não, é o seguinte, aqui por isso que eu falo de lucro. Porque você faturar 1 milhão É e liberdade. 200, 2 milhões, 100 milhões, dá trabalho pra caramba. É. Só que às vezes você fatura tudo isso e Trabalhando lucra. pequeno. Às vezes você só diz assim, cara, mas e se eu faturar menos, mas eu lucrar mais? E quando tá trabalhando no muito mais vermelho ainda? É muito mais tranquilo, muito mais libertador isso daí. Então, é essa pegada. Ninguém tá fazendo apologia que é pobreza, não. não. Mas assim, Mas acho que não pode ser a qualquer custo, né? As coisas, a questão né? é o custo de tudo isso. E eu quero ressaltar equilíbrio. aqui que nós estamos aqui na casa da Carla Bittencourt, com o podcast emprestado pela Carla. Carla, eu queria que você... Emprestado não, né? Porque você trouxe tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente encerrar o seu trabalho. Você tem um podcast, né? Que anteriormente nós fizemos a gravação dele. Do que se trata? O que a gente pode esperar da Carla para 2026 para a gente encerrar o bloco? Bom, eu sou mentora, né, de empresários e ajudo pessoas a construir os seus negócios de forma sólida, né? Crescer com solidez, e com liberdade, né? Porque quando você tem organização, planejamento, você cresce e o crescer não é a qualquer custo. Então, é crescer mesmo com liberdade de tempo para que você cuide da sua família, para que você tenha paz, né? Então, esse é o meu objetivo para o próximo ano. Estar mais presente onde o físico não me deixa alcançar. Então, para o próximo ano, eu vou investir mais nesse canal digital com o propósito de ajudar mais empresas. Uhum. Claro que o meu foco, né, hoje eu tenho, a minha expertise é no segmento farmacêutico, eu lido com donos de farmácias, né, com farmácias aí do Brasil inteiro. Então, eu acredito que tem muita gente precisando disso, Ela é a precisando rainha crescer. do lucro das farmácias. Que, por sinal, está mudando bastante, né? Com certeza. E nós estamos causando uma disrupção no mercado farmacêutico. Puxa Nós já vida. causamos, né? A Droga Max, ela causou a disrupção Puxa no vida. mercado e vem puxando, porque é isso que a gente faz E às ela é a vezes. segunda maior em área do mundo. Descobrimos Puxa vida. hoje. Descobriram hoje. Nós a estamos em gente Rio fala- Preto, né? A A Importante gente falar. fala da primeira, a maior da Da América América Latina. Latina, E hoje nós esse descobrimos daí. que é a segunda maior do mundo. Puxa Gente, vida. Aí em São José do Rio isso. Preto. Em São José do Rio Preto. Então, hoje ela é a farmácia que mais tem itens, ou maior quantidade de SKUs. É a que tem as duas que mais vendem por metro quadrado. Qual Nós que é a temos as metragem três dela? Que eu maiores. sabia. Hoje ela tem, a maior tem 2.034 somente de loja, tá? Mas Puxa. ela tem mais de 3.500 A de Droga construção. Max tem tudo isso. Tem tudo isso só de área de loja. Ela é a primeira farmácia no Brasil a ter um pet shop. Ela Olha. é a primeira farmácia no estado a ter o selo ISO 9001, a primeira drugstore do estado de São E Paulo. podemos aguardar novidades também. Com certeza, Tá, com certeza. então estamos em São José do Rio Preto, né? São José justamente do pra Rio isso. Preto, e eu tô aberta aí, como diz, né? São O José online para o vai estar mundo. aqui de São José para o mundo. Tá certo. Alguém quer dar alguma palavra final para a gente encerrar? Estamos nos últimos minutos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? A Carla sempre aí, acho que conectando todo mundo. Acho que é um prazer também conhecer a Kellen. Eu fiquei ali nos bastidores ouvindo o podcast, já foi uma aula pra mim. Eu acho que tô saindo daqui até mais leve com algumas lições aí. Depois a gente conversa nos bastidores. Mas obrigada, viu? Que bom. Eu acredito muito que quando você está perto da pessoa certa, cara, a sua vida transforma. Tem até um exemplo uma pesquisa que fizeram que a questão do teu corpo, se você é magra ou não vai da sua dieta ou de quantas vezes você vai na academia, mas vai de quem são seus amigos. Porque se os seus amigos são da academia, se são da coisa, eles vão te levar não para comer pizza, eles vão te levar uma comida saudável. Eles vão te levar para andar de bicicleta no domingo, não para tomar cerveja, né? Então, só para isso, quando você está com as pessoas certas, faz totalmente resultado na sua vida. Diga aquela ambiência, aquela coisa, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem é. É isso para mim que eu quero dizer. Olhe bem com quem você vai andar no próximo ano. Carla? Bom, eu sempre gosto de falar, principalmente para empresários, que você quer ser grande, comece agindo como grande. Então, desde os seus comportamentos como dono, o seu posicionamento e os seus processos, a sua empresa. Então, olhe a sua empresa
como se você já tivesse atingindo o resultado que você quer, o faturamento que você esperava, o lucro que você esperava, e pauta todos os seus comportamentos como se você já tivesse alcançado esse resultado. Mantenha o equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional, e aí o resto, confie em Deus que tudo acontece. Obrigado, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.